Olá, tudo bem com você? Dando continuidade à nossa aula, hoje nós falaremos especificamente sobre os 8 P's do marketing de serviços. Nós já temos um breve conhecimento sobre a questão de serviços, falamos um pouquinho sobre as suas características, as 4 principais, as quais tratam então da intangibilidade, da variabilidade, da inseparabilidade e da perecibilidade. Então hoje nós vamos tratar especificamente desses componentes que formatam os serviços, justamente para a gente poder ter um olhar estratégico, olhado pelo viés do marketing na oferta do serviço para o mercado, seja ele um novo serviço, seja ele um serviço que a gente já preste então para o nosso consumidor, para o nosso cliente, tá? Bom, e aí vocês vão me perguntar, mas 8 P's? Eu conheci os 4 P's tradicionais do mix de marketing. Quando a gente leva para o contexto dos serviços, a gente acaba trazendo mais 4 P's que são fundamentais, justamente faz essa oferta de serviço de uma maneira então mais estratégica, conforme a gente já mencionou inicialmente, Já comentou sobre isso. Bom, esses 8 P's, eles partem então dos 4 P's tradicionais, os quais vocês já conhecem, A gente já viu a respeito, o famoso então produto, preço, praça, o ponto de venda e a promoção. Então nos serviços também se aplica esses 4, porém nós acabamos então, em função daquelas características que a gente já mencionou, nós incluímos então mais 4, que elas são realmente em função dessa diferenciação que a gente trata então dos serviços para os produtos. Bom, um dos primeiros pontos, então, a gente trata os elementos do produto, é um dos principais P's, dentro do contexto da oferta, então, desses P's de serviços, tá? Então, inicia-se com o P de produto, em que a gente acaba, então, incluindo os bens que envolvem o serviço e a sua oferta, de forma a criar valor para o nosso cliente, é o que ele valoriza ao receber esse serviço. Então, os pacotes de elementos que a gente consegue agregar aos nossos serviços, os benefícios que a gente pode entregar, como por exemplo, eu tenho um computador e nesse computador, então, eu tenho uma garantia, uma assistência técnica, enfim, que acaba então sendo um serviço acoplado a um produto. Quando a gente pensa, por exemplo, em adquirir um serviço, fazer uma reserva de um hotel, por exemplo, eu quero muito mais do que apenas o serviço de hotel, não é mesmo? Eu quero uma boa noite de sono, é isso que eu estou buscando. Então eu quero uma cama confortável, cama confortável, gostosa, lençóis cheirosos, quero um banho quente, enfim. Então, tudo isso que acaba trazendo elementos para valorizar o serviço, Um apartamento que seja vamos pensar assim, um local limpinho, agradável, que tenha televisão, que tenha climatização e assim por diante. Então, esses bens acabam realmente valorizando. Então, por isso que a gente diz que esses elementos do produto, eles são fundamentais nesse processo. O outro P, então, é o P de preço, Ou seja, como é que eu vou mensurar o preço em serviços? Ele é um pouco mais difícil do que relacionado ao produto. Ao comparar com o produto é muito mais fácil, Basta a gente acabar incluindo ali os custos e tal. Agora o serviço, O serviço, então, ele tem algumas peculiaridades, Então a gente acaba também identificando quais são as despesas que ele acaba gerando. E é claro, tudo depende do serviço que eu estou ofertando, Lembrando que o preço em serviços, ele acaba, de certo modo, estando relacionado à qualidade percebida. Então as pessoas tendem a pensar, formatar uma experiência antecipada em relação ao serviço, em razão do preço, por exemplo, fazendo essas associações de qualidade. Então, quanto mais caro, tende a ser melhor. E quando é muito barato, a gente desconfia do serviço. Então, são percepções que a gente forma, mas nem sempre isso se consolida, Então é interessante a gente avaliar essa questão, tá? Então também o preço é estratégico em serviços, A gente considera também os insumos, o tempo disponibilizado, aquela historinha que a gente brinca e fala a respeito, por exemplo, de
uma pessoa que ela realmente sabe, né, qual que é o parafuso que ela vai lá apertar, né? Por mais que ela faça isso em um tempo ínfimo, o fato dela saber, dela conhecer, isso não independe, né? Então, muitas vezes a gente pode pensar, mas poxa, resolveu tão rápido esse problema, esse serviço, né? Poderia cobrar super barato. Mas e todo o investimento que ela teve, né, por trás? Então, isso também se considera muito no serviço. O know-how, enfim, que se tem, a oferta do produto associado, né, ao serviço. O que eu estou oferecendo de diferente? Né? Então, muitas vezes a gente vai para um ambiente, escolhe algum local e paga um pouco mais caro pelo ambiente, pelo que é ofertado. Vamos pensar no restaurante, né? Tem um clima legal, uma vista bacana, tudo isso a gente está pagando de certo modo, né? Bom, e aí nós temos, para fechar ali dentro desse contexto, o terceiro, que é a praça, ou seja, onde que eu estou disponibilizando o meu serviço, né? Então a gente tem uma realidade em produto e em serviço também, nós temos que disponibilizar. Então, aonde que nós vamos estar entregando esse serviço, né? E realmente de que forma a gente vai fazer essa execução? Vamos até o cliente, ele vai até nós, então, na verdade, isso exige um planejamento que a gente considera, então, mais apurado, né? Então, até porque existe uma demanda, muitas vezes, que a gente tem que atender, né? Então, as decisões, onde que a gente vai entregar, quando que a gente vai entregar esse serviço, de que forma. Então, por isso a gente analisa que canais nós podemos utilizar para a oferta desse serviço. Então, de acordo com o meu negócio, estrategicamente, né, a forma de entrega pode ser também um diferencial competitivo, né? A conveniência, essa comodidade, como eu posso entregar. Fechando os 4 P's tradicionais, então, nós temos a promoção, que é realmente tudo que se relaciona à estratégia de comunicação, porém voltada à divulgação de serviços, né? Então, a comunicação ela vem a ser um elemento para gerar uma credibilidade do serviço, já em razão daquela característica de intangibilidade que a gente já viu, lembra? Que os serviços, enfim, são intangíveis por natureza, uma das principais características. Então, a comunicação nesse contexto da promoção, a própria propaganda, tudo isso acaba sendo extremamente importante. A forma de nós comunicarmos, então, hoje a gente usa muito a questão das redes sociais, que elas têm um papel fundamental, o marketing digital, então tá aí justamente para nos ajudar, até mesmo a mostrar o serviço, né? Ele executando. Quanto mais a gente conseguir trabalhar esse contexto, de tangibilizar ele por meio, então, desse aspecto de comunicação, melhor, né? Propagar, fazer ofertas, então, dentro do contexto da promoção, né? Pensar que eu também posso estabelecer estratégias ali eficientes, né? Lembrando que uma boa satisfação da prestação de serviço, ela me gera voluntariamente uma propaganda, que a gente chama de boca a boca, que é muito importante e é mais eficiente, né? Então, o próprio Kotler diz que se nós estabelecermos um caso de amor com o nosso cliente, eles próprios farão a nossa propaganda. E quando o serviço ele é bem feito, né, então ele acaba sendo recomendado e automaticamente essa propaganda se dissemina, as pessoas nos recomendam, as pessoas realmente fazem todo um papel, né, de comentar, então, positivamente, que a gente quer que comente positivamente, né, mas também o contrário é uma verdade, uma realidade, né, se o serviço for prestado com uma qualidade baixa, o boca a boca vai ser realmente negativo, lembrando que essa propagação é ainda maior quando se está insatisfeito, não é mesmo? Bom, então a promoção são todas as estratégias que a gente envolve ali de comunicação, divulgação, né? Então, nós temos que gerar uma credibilidade por parte dos serviços, lembrem, em razão de fazer com que as pessoas queiram experimentá-lo, né? De fazer todo o processo de persuasão, até porque elas não sabem qual vai ser o resultado sem experimentá-los. Por isso, a indicação ela é extremamente importante e valiosa nesse processo, né? Bom, fechamos esse aspecto dos 4 P's e aí nós entramos no 5º P, né? Então, quais seriam esses outros P's que acabam compondo, né,
as nossas estratégias, então, voltadas ao mix dos serviços. Fundamental, né? Algo que sem elas, vou dizer assim, não, realmente o serviço ele tem dificuldades e não se dá. Que são as pessoas. As pessoas são fundamentais no processo da prestação de serviços, então elas podem ser envolvidas direto ou indiretamente na prestação do serviço. Por isso a importância de nós termos todo um pensar, né, muitas vezes na prestação de serviço, de colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, parte desde o momento do recrutamento, da seleção do profissional adequado para aquela função, né? Então, em serviço ainda mais importante ainda, capacitar essa pessoa, qualificar ela para prestar o serviço. Lembrem daquela característica, né, da variabilidade. Então, o treinamento ele acaba sendo fundamental para que a prestação de serviço seja a mais homogênea possível, que não tenha tantas discrepâncias, tá? Então, isso é bem importante, né? Motivar, temos que ter pessoas motivadas que realmente queiram, tenham vontade de prestar o serviço, claro, com conhecimento, só motivação por si só também não. Então, todos esses elementos ali, eles são fundamentais nesse processo de construção estratégico para a oferta do serviço. Então, as pessoas são a chave do sucesso, vamos dizer assim, nesse processo, né? Porque justamente elas são responsáveis pela geração do impacto da qualidade percebida, tá? Então, vamos lá, treinar. E treinar não é uma vez, ela tem que ser constantemente, né? Justamente para gerar um impacto positivo, para as pessoas terem aquela percepção bacana da qualidade, querer voltar, e vai novamente, ao pensar no serviço, na necessidade daquele serviço, vai voltar nos procurar, né? E vai nos indicar para outras pessoas também. Então, as pessoas são o elo entre o prestador de serviço e o receptor do serviço, né? Então, é fundamental ter pessoas que realmente estejam integradas nesse meio, capacitadas para gerar uma satisfação extremamente positiva, tá? E também nós temos um outro P, que é importante, né? Que são o que a gente trabalha de physical, chama-se de physical evidence, ou seja, as evidências físicas. Então, tudo que a gente conseguir, né, tratar, enfim, tudo que diz respeito ao ambiente, né, onde o serviço ele é prestado, tem que ser analisado com muito carinho e muito cuidado. Então, lembrem, tudo está comunicando, né, até mesmo a aparência do colaborador, a uniformização, a fachada, o paisagismo, o site atualizado, né, além dele entrar lá na estratégia também do P de promoção, ele também demonstra, de certo modo, ele evidencia, ele é uma forma de evidenciar, né? O designer, quando a gente fala assim de interiores, pensar num projeto bacana, pensar em questões sensoriais também ajuda, né, a fomentar essas evidências físicas. Então, o cheiro, a iluminação, né, cores, a temperatura, né, os veículos, equipamentos, porque é uma preocupação muitas vezes do prestador de serviço e também qualquer empresa, né, vamos dizer, nesse ponto de ter, por exemplo, seus veículos limpos, né, justamente para causar uma boa impressão, uma boa imagem, uma boa percepção em relação à empresa, à marca, né, e ao serviço prestado. Então, isso já demonstra uma preocupação inicial, né? Também um material de apoio, novamente aqui ele usa o material de comunicação como um apoio justamente para fortalecer essa evidência física. Então, um cartão de visitas, né, também importante para evidenciar, um bom folder, como eu falei anteriormente, um site bacana, atrativo, com informações atualizadas, hein? Não adianta ter site por ter, enfim, né? Assim como a própria rede social, né? Então, o que eu coloco lá enquanto imagens, o antes e o depois, comparativos do serviço. Então, tudo isso me ajuda a tangibilizar e, de certo modo, então, são evidências físicas, né? Então, as pessoas, o cliente, ele precisa fazer esse link, certo? De analisar e, poxa, isso me ajuda a tomar uma decisão. Se eu realmente contrato esse serviço ou não, independente se alguém daqui a pouco não tem indicado, mas eu achei tão bacana, parece ter tanta qualidade, enfim, né, que a gente acaba então optando por ele, tá? Um outro P
Também importante que dá sequência é o P de processos, tá? Então, o serviço ele é feito de processo. Dentro desse contexto, nós temos todo um fluxo, e esse fluxo tem que funcionar. Então, como que a gente trabalha essa questão? Que metodologia a gente acaba usando para que esse processo aconteça de modo a gerar uma plena satisfação por parte do meu cliente, né? E justamente a gente quer com isso gerar uma assertividade no resultado do serviço, para que ele seja o melhor possível, né? Então, por isso que a gente tem que ter um método, uma forma então de avaliar e trabalhar esse contexto. E por fim, né, terminando, o nosso 8º P então diz respeito à produtividade e à qualidade, que a gente já mencionou tantas vezes ela nesse contexto, né? O que é produtividade, então? Melhorar práticas na execução de um serviço, né? De que maneira a gente consegue ter mais resultado, reduzindo despesa, otimizando prazos, enfim. E a qualidade visa, então, garantir a entrega do serviço nas condições que a gente pré-estabeleceu, né? Então, lembrando que hoje nós trabalhamos esse aspecto, são premissas indispensáveis para a sobrevivência de qualquer organização, mas em serviço ela tem uma relevância muito grande, né? Então, é a agilidade, é garantir para que realmente aquele serviço ele aconteceu da forma esperada, né? Até porque produtos, lembrem-se, o produto não está de acordo, enfim, se o produto ele tem algum defeito, eu consigo descartar ele, vai para um retrabalho. O serviço, muitas vezes, a gente não tem a oportunidade de repetir, não é mesmo? É aquele único momento. Nosso cliente pode não nos dar mais uma segunda chance. E aí? Né? Então, fazer bem feito já na primeira vez, né? Então, de certo modo, ele é extremamente importante e ele garante, então, o sucesso, né, da empresa prestadora de serviço. E a qualidade nem se fala, né? A gente diz que hoje ela é fundamental, trivial, para a permanência, né, da empresa no mercado, da marca, enfim, e que o serviço realmente seja algo considerado como um diferencial, né? Lembrando que cada vez mais as empresas estão agregando esses pacotes dos nossos 8 Ps com maneira de se diferenciar, já que os produtos são praticamente todos muito semelhantes, né? Não tem uma diferença muito grande, então a gente percebe assim uma equidade quanto à oferta de qualidade de produtos, então a gente pode se diferenciar na oferta do serviço. Então, por isso que a gente tem que pensar bem nesses 8 Ps e pensar numa estratégia eficiente para trabalhar cada uma delas de modo, né, com que o serviço realmente seja percebido como um serviço de valor, podendo assim cobrar até mais, né, por essa percepção da qualidade que ele oferece, do algo a mais que ele oferece, do diferencial então oferecido para o nosso cliente, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, convido vocês a lerem os materiais disponíveis, assistir os demais vídeos e tenham uma ótima semana. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.